noite. Está começando mais um programa Mais Saúde aqui pela TV Campos de Minas. Os nossos convidados de hoje são os cirurgiões plásticos, doutora Ludmila Leite Vaz de Mello e o doutor Juarez Leite. Eles vão falar um pouquinho nessa área pra gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez, abrilhantando o nosso programa, e tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa. Com certeza. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a colocação de prótese, que eu imagino que é uma cirurgia muito comum, a maioria das mulheres fazem, né, hoje em dia. Qual que é o tamanho da cicatriz e onde elas ficam localizadas? Eu imagino que todo mundo tem medo de ficar com uma cicatriz, né? Então, a gente tem vários tipos de cirurgia para se colocar o implante. A cicatriz geralmente varia de 4,5 centímetros, no máximo 5, muito pequena a cicatriz, e pode ser localizada no sulco inframamário, ou periareolar, ou na axila. Então isso torna a cicatriz bem escondida e praticamente inaparente. Você coloca um biquíni, coloca uma roupinha, a cicatriz está sempre escondida. Então, a cicatriz, o médico vai escolher como vai ser feito de acordo com a mama da mulher? Ou a mulher pode ter essa opção, ah, não, eu quero uma cicatriz aqui ou em outro lugar? Existe essa possibilidade ou são os médicos que decidem? Hoje, o que mais se usa é no sulco inframamário. Aí isso, quem decide é o médico. Claro que tem pessoas que vão ter uma areola alargada, muito grande, aí que você fala assim, ó, a sua, como a gente vai ter que reduzir a areola, a gente pode entrar pela incisão periareolar. Ou você fala o mais habitual, que é no sulco inframamário, porque você não vai entrar por dentro da areola. Aí tem pós e contras de cada técnica. Se você entrar na axila, se você entrar periareolar, você vai entrar dentro dos ductos. Aí tem mais risco de contaminação, por causa que vai passar no meio das glândulas e tal. Então... Hipercromia da areola. Hipercromia da areola, alargamento de cicatriz na areola, né? A da axila, se houver sangramento, se tiver alguma coisa, como você está entrando pela axila, a distância para você fazer a hemostasia é muito grande. Então, hoje a técnica assim, mais se vê no Brasil e até fora no exterior é pelo sulco inframamário, que a cicatriz fica escondida, se tiver qualquer sangramento, qualquer coisa. E o descolamento é muito simples, então a cirurgia fica menos dolorosa, é um tempo cirúrgico pequeno e eu acho que a cicatriz é praticamente inaparente, não se justificando entrar pelos outros locais. Então, a gente hoje, praticamente 90% das nossas cirurgias são via sulco inframamário, fica bem escondidinho. E como que é escolhido o tamanho da prótese? A mulher pode chegar lá e colocar o tamanho que ela quer ou vocês precisam avaliar a estrutura desse paciente? O tamanho da prótese varia de cada paciente, né? De acordo com o tamanho da paciente, o tamanho do tórax dessa paciente, se a paciente é longilínea, brevilínea, se a paciente tiver um tórax muito largo, a base da mama dela vai ser grande, então não tem como você botar uma prótese pequena. Agora, se vier uma pessoa muito magrinha e querer colocar uma prótese muito grande, ela vai ficar com a base da prótese muito larga, então às vezes atrapalha até a paciente andar, porque ultrapassa o tórax da paciente, ela vai bater na prótese e tal. Então são essas e outras características que vão definir o implante. Nós temos vários tipos de implantes a serem colocados, então a projeção da prótese muda, desde projeção baixa, projeção média, projeção alta, super alta. E isso a gente vai avaliar de acordo com a harmonia de cada paciente. Não adianta, por exemplo, o paciente chegar e falar, eu quero a prótese 300, porque minha amiga colocou, e, enfim, cada uma vai ter uma indicação certa da prótese correta. Então tem a vontade do paciente também. Às vezes umas não querem tão grandes, querem menor, quer menor. Então a opinião delas também, o que elas querem, o que elas vêm pedir pra gente, a gente é levado em conta. Claro que não dá para atender, às vezes, tudo, né? Como ele disse, depende da estatura, do tipo físico, da altura, do peso. Tem outros fatores que vão influenciar. Então, o ideal é que ela venha com a ideia do volume que ela quer em termos de aparência. E não o volume da prótese, porque ela nunca vai saber me dizer assim, 300 eu acho que fica bom em mim. Ela não vai saber isso. Quem vai saber é a gente. Se o 300 vai dar aquele volume que ela quer. Não, geralmente elas já chegam com a foto, quero ficar igual essa, quero ficar não sei o quê, da base, bem da projeção parecido. da Aí a gente fala, ó, igual, a gente vê se vai caber, se não vai, se o corpo dela comporta aquele tipo de prótese e tal, e a gente olha e escolhe, ó, para ficar semelhante e tal, sugiro essa prótese por causa disso, disso, daquilo, mas depende muito da base do tórax da paciente, a altura da paciente, o peso da paciente, se ela tem excesso de pele, se não tem.
Então, tudo isso vai influenciar no tamanho da prótese. Se querer colocar muita prótese, uma paciente que não tem pele, muito magrinha, não tem como. Fica muito marcada. E o risco do cliente não ficar satisfeito é enorme, né? Se não for seguir os critérios, os aconselhamentos médicos, né? E, geralmente eles respeitam muito, inclusive pede a nossa opinião. Às vezes chega com uma ideia e durante a consulta fala, não, concordo, realmente é isso que, ainda bem que você me falou. Então, e fica bem. E não, a gente geralmente não tem essa coisa de falar, não gostei. De prótese é muito difícil. Geralmente todas ficam satisfeitas. Quando tem a indicação correta, realmente é uma das cirurgias que a gente mais faz. Toda semana, todo dia tem e é muito gratificante, porque é uma cirurgia muito bonita, realmente. E existe risco de rejeição dessa prótese? Como que é? Então, geralmente os materiais, o silicone, ele é biocompatível, ele é usado, né? No meio médico. O que existiu há um tempo atrás e ainda existe hoje, clandestinamente, é o silicone industrial. E esse sim dá problema. Esse, né, a gente inclusive opera casos que o paciente que colocou e que hoje dá problema, chega para nós para a gente retirar e tudo. Agora, o silicone das próteses, o que é usado, não, dificilmente. Hoje a tecnologia que tem mundial em termos de silicone, seja prótese texturizada, lisa, poliuretano, qualquer uma delas, todas são seguras, resistentes, com géis coesivos, que mesmo que a prótese rompa e tal, o gel não se espalha pelo corpo, não é absorvida pelo corpo, enfim, ela é coesa, esse gel é coeso, então ele não tem risco mais de, igual esse industrial, onde a gente pegou várias pessoas desinformadas, que fizeram talvez com outros técnicos, não da área médica e tal, e que voltaram para a gente em hospitais, muitas vezes públicos, onde a gente fez residência e tal, para retirar esse produto, entendeu? Então volta com infecção desse tipo de material, volta às vezes perdendo parte da pele onde injetou, não sei se vocês já viram aquelas modelos que aparecem, perdeu parte do glúteo, perdeu parte da coxa, porque injetou silicone industrial. Então isso acontece muito. Mas acontecia mais antigamente, que hoje já tem os próteses de glúteo, prótese de mama, prótese de panturrilha, prótese de tudo que você imaginar. Então hoje só procura esse tipo de trabalho quem realmente tem desconhecimento científico, porque hoje é impossível a pessoa querer colocar silicone industrial. É um risco para a vida dessa própria pessoa. E com tantos médicos renomados que nós temos, né? Correu esse risco. A medicina está muito evoluída para a pessoa se dispor a usar um silicone industrial. Né? E essa prótese, ela precisa ser trocada depois de alguns anos ou a pessoa pode ficar a vida inteira com a mesma? Então, não tem na literatura nada definido em termos de quando retirar a prótese. Pode ser 10, 15, 20 anos, ou mais, ou até menos. Isso a gente não tem como prever. Como ele disse, hoje com as próteses modernas, as próteses são mais resistentes, são seguras, dificilmente a gente não tem tido que trocar tão frequente. Porque é o que a gente falou antes nas perguntas anteriores, não existe rejeição à prótese. Então as causas de troca de prótese hoje a prótese está dobrada, a prótese enrugou, uma pancada forte, um acidente, aí houve ruptura da prótese, raríssimo, mas pode acontecer, tanto que você faz mamografia que aperta a mama e tal, não tem ruptura da prótese e tal, mas se ocorrer, não tem rejeição da prótese. Ela está lá, forma uma cápsula ao redor dela, então essa cápsula acaba protegendo, caso tenha alguma ruptura também, fica tudo dentro dessa cápsula. E não tem urgência em fazer a cirurgia também. Então é um procedimento seguro. Não são todos os casos de contratura que a gente tem que tirar, mesmo geralmente os graus mais avançados, uma coisa assim também. E às vezes a pessoa pode passar a vida inteira e não precisar trocar a prótese. Ou às vezes por menos tempo pode. Isso é de acordo com o organismo também, tem muita coisa envolvida. Né? Contratura, por exemplo, se der, a gente tem que tirar a prótese, tirar a cápsula, trocar a prótese. Tem que trocar a prótese, em geral resolve. Isso é tão pouco comum que a maioria das empresas de silicone, se a contratura é precoce e tal, elas dão outra prótese. Ela é coberta com a prótese, se a empresa cobre é porque ela garante que você não vai ter contratura precoce. Assim, tem, mas é raro. Entendeu? E às vezes a mama caiu, você vai levantar, já tem 10 anos de prótese, troca a prótese. Aproveita e troca. Exato. Tá. A gente vai para um breve intervalo.
Você de casa não saia daí, que a gente vai para um breve intervalo e volta já.